Olá, sejam bem-vindos. Estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o cientista social Marcos Wortmann. Vamos revisitar a sua infância e juventude, a sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um importante personagem na área de ciências sociais. O nosso convidado é graduado em ciência política pela Universidade de Brasília, onde também obteve o mestrado em Direitos Humanos e Cidadania. Fez vários cursos no Brasil, na Escola de Governo do Distrito Federal, Fundação Getúlio Vargas, Universidade de Brasília e também no exterior, Estados Unidos, Israel, Alemanha, Rússia e Inglaterra. Tem experiência na área de ciência política, com ênfase em Estado e governo, atuando principalmente nos seguintes temas: direitos humanos, meio ambiente, direito à cidade, democracia, políticas públicas e sociais. É ambientalista, consultor do governo em políticas públicas. Foi supervisor de projetos do terceiro setor no governo federal e administrador regional do Lago Norte, no Distrito Federal. Tem atuado bastante na União Planetária. Atualmente é vice-diretor do Instituto Democracia e Sustentabilidade. Muito obrigado, Marcos Wortmann, por ter aceitado ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar sua infância e juventude, a sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um importante protagonista nas questões sociais. Obrigado, professor Isaac. É um imenso prazer estar aqui com o senhor, nossos amigos da União Planetária, da TV Suprem, com nossos telespectadores. Essa é uma casa que eu me sinto tão em casa como a minha, onde estou agora, e realmente me dá muita satisfação a gente estar sempre em contato, podemos sonhar juntos coisas boas para o futuro, né? Lembrando tudo aquilo que nos une muito profundamente. Bom, minha infância, que inclusive o senhor conhece muito bem meus pais, uma infância nos anos 80, muito livre, muito diferente, creio, inclusive, do que a infância de muitas crianças hoje, né? O mundo mudou muito nesses anos, nessas décadas, mas uma infância que sou muito grato a ter podido, acho que viver, sobretudo, um senso de liberdade, de autonomia muito grande, né? Algo que eu tenho certeza que as crianças de hoje em dia talvez sintam muita falta, né? Uma coisa que eu me lembro muito bem, meus dois pais, meu pai e minha mãe, são antropólogos, né? Colegas de Universidade de Brasília, do professor, e algo que acho que talvez tenha me marcado mais profundamente na minha construção como sujeito foi o valor da razão. Então, o argumento de autoridade, na minha criação, ele nunca foi um argumento, né? Existe a autoridade ela sempre se impõe porque ela existe por algo maior, e esse algo maior sempre foi a razão. Então, isso é uma coisa que eu me lembro muito bem em diversas oportunidades da minha vida, né? A liberdade de poder argumentar, a liberdade de poder perguntar, a liberdade de poder propor e, inclusive, questionar, né? E quando eu estava certo, ou quando meus pais o consideravam, porque às vezes talvez eu estivesse errado,
isso existia, isso era possível. Avançavam as coisas dentro de um outro olhar, né? A partir do diálogo. Então, isso é algo que eu sou profundamente grato também a eles, né? Além, naturalmente, também, por serem acadêmicos, né? Toda a minha infância, isso também herdei muito do meu avô, né? O apreço pela leitura, né? Algo que eu também creio que as crianças de hoje em dia sintam muita falta nesse mundo tão cheio de experiências virtuais e com tão poucos livros, né? Então, esse processo todo da leitura, ele me engajou desde muito cedo. Uma das coisas que eu mais gostava de fazer quando eu era menina era subir na árvore e ler meus livros em cima da árvore. Lembro com muito carinho fazer isso, lendo meus livros de dinossauros e história dos castelos e coisas assim. Aí depois as leituras foram ficando um pouco mais sofisticadas, né? Depois lendo jornais todos os dias também, algo que me lembro muito nitidamente na mesa do café, a gente dividia o jornal, todo mundo lia um pouco e conversávamos assim sobre as notícias, né? Foram momentos muito importantes da minha formação como pessoa mesmo, né? Depois na universidade, eu decidi fazer ciência política e muito por uma razão prática, eu creio, né? No jornal, eu sempre gostava de ler a parte internacional e a parte da política, né? E eu gostava muito, também ao mesmo tempo, do meio ambiente, de natureza, de estar nos parques e das preocupações ambientais ali desde a Eco 92, né? Até hoje eu tenho um adesivozinho pequeno guardado que eu tirei da revista Veja, ali daquela época que eu acompanhava essas notícias, assim, só tinha na televisão, né? A gente não tinha internet. Então decidi fazer ciência política por uma razão muito simples, né? Ali era um lugar onde eu poderia auxiliar que as decisões ambientais pudessem ser tomadas. As pessoas com conhecimento, elas estavam lá. A ciência estava posta. Os povos tradicionais sabiam perfeitamente tudo o que tinham que fazer, mas o mundo estava indo numa outra direção. Então, a partir desse engajamento com a questão ambiental, eu decidi entrar na ciência política, em primeiro lugar, e depois eu creio na política em si, né? Nunca tive vontade de ser candidato a nada, isso para mim é uma coisa muito certa, mas sempre gostei de me engajar muito, né? Então, desde o movimento estudantil, no Conselho Superior da Universidade, no Diretório Central dos Estudantes, e então depois nos movimentos sociais, no terceiro setor, onde estou agora, rigorosamente, né? Seguindo ainda nesse mesmo caminho de tentar juntar as pessoas em prol de algo maior, sobretudo por aquilo que nos une como humanidade, que é o planeta onde nós vivemos. Muito bom, Marcos. Marcos, atuou na Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, sobretudo na COP28 e COP29. Como avalia os resultados desses importantes eventos? Professor, isso é uma pergunta que ela, inclusive, é muito mais profunda do que talvez para alguns possa aparentar. Quando nós falamos das COPs, as conferências das partes, né, nesse espaço é onde se discute o mundo inteiro quais as contribuições dos países para diminuir, para mitigar as mudanças climáticas e o que pode ser feito, né, também no sentido de se adaptar aos países, né? Nós agora, esse ano, no Brasil, vamos ter a 30ª edição dessas negociações. Um olhar pode nos dizer o seguinte: puxa vida, 30 anos de negociação, e o que que nós chegamos? O que que de concreto existe? Bastante pouco, bastante pouco. Precisa ser dito isso. Porém, se nós olharmos aquilo que está sendo debatido de fato, primeiro, é um debate que une toda a humanidade, dos povos tradicionais que faz poucas COPs começaram a se tornar mais representativos, e é muito bonito ver esse movimento, até povos de todos os continentes com as mais diversas culturas. Então, em primeiro lugar, é um exercício muito difícil conseguir traduzir, conseguir de fato criar os espaços de um diálogo equilibrado, que eu julgo ainda não existe,
ainda existe uma preponderância muito grande de uma parte do mundo sobre outra parte do mundo, mas o que está sendo debatido de fato é a mudança do sistema produtivo como um todo, do sistema econômico como um todo do planeta, de maneira dialógica, né? Aquilo que muitas vezes se tentou por revoluções, por guerras, pelas formas que fossem, e não deu certo, hoje está sendo tentado de uma maneira dialógica. É um desafio muito grande, né? Por um lado, a gente pode dizer que os resultados foram muito pequenos até hoje. Na COP28, foi feita uma declaração: é necessário que o mundo gradualmente diminua as suas emissões até elas terminarem. É o melhor que se conseguiu, e com muito esforço. Foi uma COP feita em Dubai, um país petroleiro. Na COP29 do ano passado, feita em outro país petroleiro, Azerbaijão, houve um avanço tímido na direção da adaptação climática, né? E por que eu digo um avanço tímido? Pode parecer que tenha sido um avanço muito grande. Foram anunciados mais de 300 bilhões em linhas de financiamento e crédito para a adaptação climática. Mas aí se diz, puxa vida, mas 300 bilhões é muito dinheiro. É, e não é. Tudo depende do que a gente está falando, qual é o tamanho da necessidade. E aí a gente vem para outra perspectiva, né? De um lado, a gente pode falar, puxa, mas em 30 anos a gente está realmente caminhando na direção certa, isso nunca aconteceu antes, é algo inédito, temos que ser otimistas. Essa visão está certa. Ao mesmo tempo, a gente já está vivendo num mundo onde as mudanças climáticas são uma realidade. Elas não são mais uma hipótese, elas não são mais uma possibilidade que nós temos que prevenir, elas já são uma realidade. Ou seja, nós não vamos ter mais 30 anos para conseguirmos chegar num nível de concretude das ações que a humanidade tem que tomar como um todo. Então, quando a gente fala, por exemplo, em 300 bilhões para adaptação, alguém já vai pensar, esse povo reclama demais, isso é muito dinheiro. Não é. Isso hoje não dá, talvez, para 25% das necessidades apenas do sul global. Nós estamos falando, talvez, de 3/4 de tudo aquilo que precisa ser feito, ainda muito distantes de um horizonte, de fato, que possa ser concretizado, né? Se nós compararmos hoje esse orçamento mundial, isso é menos da metade do que é gasto com armas. Ou seja, nós nem sequer estamos falando assim, não podemos mais investir em exércitos, em armas, temos que investir no clima. Nós nem sequer estamos dizendo isso. Nós estamos dizendo o seguinte: pode até continuar fazendo isso. Com metade do recurso que vocês fazem, isso, a gente já resolve o planeta, a parte toda de adaptação. Veja que interessante, né? Qual é a prioridade hoje, nesse momento, da nossa humanidade? Por enquanto, ainda gastar mais em guerra e não em salvar o planeta. Então, esse é o tamanho do desafio que a gente tem aqui no Brasil esse ano, né? Nós vamos receber a COP30 em Belém, que será um exercício muito grande de rever exatamente as NDCs, são as National Determined Contributions, ou seja, as contribuições determinadas nacionalmente de forma voluntária, ou seja, todos os países dizerem aquilo que eles vão fazer, quais são os compromissos postos, né? Hoje, neste ano, oficialmente, nós passamos já do limite do Acordo de Paris. Ano passado, na verdade. Nós já aquecemos o planeta acima de 1,5 graus. Muita gente não tem também dimensão do que isso significa. A pessoa pensa e fala, pô, 25 graus, 26,5, não tem diferença. 15 graus, 16,5, não tem diferença. Tem muita diferença. A diferença é, por exemplo, numa cidade como Belém. Belém, hoje, tem a perspectiva de, em talvez 15 anos, se tornar a segunda cidade mais quente do mundo, com dificílima condição de se habitar, a não ser que a cidade inteira seja adaptada. Por isso é muito importante, muito positivo que a COP seja realizada lá. Antigamente, em Belém, existiam 60 dias onde o calor ultrapassava 43, 44 graus. Muito calor. Hoje são mais de 200 dias.
Então, esse é o tamanho das mudanças climáticas quando nós falamos de uma alteração pequena de temperatura média. Isso significa os tipping points, aqueles pontos de virada de entropia de sistemas, criarem, por exemplo, as bombas de carbono, que a própria floresta amazônica é uma delas. Floresta amazônica, num sistema saudável, como foi o qual ela evoluiu ao longo de milhões de anos, ela absorve carbono. Mas a partir do momento que o planeta esquenta muito, fica seco e a gente vê as queimadas, como a gente viu tanto no ano passado, ela passa a emitir carbono. Esse é o tamanho do desafio que nós temos. É um desafio muito grande para a humanidade. E eu acho, professor, que o segredo é a gente conseguir juntar um pouco essas duas visões. A gente tem que celebrar que a gente conseguiu chegar até aqui, mas a gente tem que ter um senso de responsabilidade muito grande. Entender que, por enquanto, isso ainda é pouco. E a gente precisa avançar muito. E a gente precisa ter um senso de ousadia, inclusive, muito grande. Para a gente conseguir a energia, a dedicação e os recursos necessários para, de fato, salvar o planeta de nós mesmos, a gente precisa, de fato, enfrentar também muitos desafios, muitos interesses, como esses, né, que eu citei. A guerra não é um objetivo da humanidade. Preservar o planeta, sim. Venha com a gente! Vamos fazer um mundo melhor! Eu sou Suprem! Seja Suprem, você também! Fez uma descrição assim real desse grande desafio. Marcos, na sua opinião, quais seriam as ações prioritárias para diminuir e acabar com as desigualdades sociais no Brasil e no mundo? Professor, seguindo a mesma linha, eu acho que é importante a gente fazer uma digressão, né? Quando a gente fala de aquecimento global, ontem a Oxfam, que é uma organização muito séria que faz pesquisas em todo o mundo, divulgou um dado muito interessante. 1% da humanidade, 1%, polui o mesmo tanto do que 5 bilhões de pessoas. Então, assim, quando eu estou aqui e eu vou até o Congresso, onde eu faço grande parte do meu trabalho, eu ligo o meu carro, eu dirijo até lá, depois eu vou comer em um lugar, num restaurante. Tudo isso tem emissões de carbono. Eu aqui moro numa chácara, eu planto as minhas árvores, etc., mas nem eu consigo rigorosamente compensar as minhas emissões de carbono. Embora talvez o meu perfil de uso, de poluição do planeta seja ainda baixo, né? Bem como o do senhor, bem como também o dos nossos telespectadores, né? Nós vivemos vidas ditas normais, de vez em quando a gente pega um avião, coisas assim, né? O que é muito diferente do perfil de uso de pessoas que hoje se tornaram praticamente uma casta da humanidade, que são os bilionários. Existe uma certa mitificação dessas pessoas como se fossem os grandes representantes da ideia de sucesso, de mérito, o que é altamente questionável. Hoje em dia, não existem recursos para combater o efeito direto da desigualdade, que é a fome. Não existem recursos para a gente poder atacar as causas estruturais da desigualdade, que é a educação, e os recursos colocados pela forma de viver deste 1% são equivalentes ao impacto causado por 5 bilhões de pessoas. Então, num momento onde o mundo já ultrapassou 1,5 graus de aquecimento, isso que já era inaceitável torna-se ainda mais. E por quê? Quando a gente fala em mudanças climáticas, isso não é conversa de ambientalista. Isso é uma conversa muito real. Por quê? Porque as mudanças climáticas, quando a gente pensa quais são os efeitos delas? Primeiro, ondas de calor. Depois,
secas, tempestades, enchentes, incêndios. Tudo isso são coisas muito graves. E não só elas afetam a economia como um todo, transversalmente, elas afetam primeiro as pessoas mais pobres. Primeiro as pessoas que moram nas áreas mais vulneráveis. Primeiro aquela pessoa que tem que sair 5 horas da manhã, pegar um ônibus, passar 2 horas e meia dentro do ônibus para chegar no trabalho. Aquela pessoa que, por exemplo, tem um trabalho de rua, um varredor, um gari, que tiver que fazer o seu trabalho com 44, 45 e sensação térmica de até 60 graus, é uma pessoa que está em direto risco de vida. Então, isso é um primeiro olhar que a gente precisa ter quando a gente fala de mudanças climáticas e de desigualdade, porque as coisas estão profundamente interconectadas. Então, eu creio, professor, que nesse processo de aprendizagem da humanidade, né, onde a gente teve já reflexões muito importantes e movimentos históricos em busca da igualdade que ainda não atingimos, hoje, como humanidade, infelizmente, estamos num dos picos da desigualdade histórica, onde tão poucos possuem tanto e tantos sofrem os impactos desses tão poucos, da forma que vivem, da maneira que a economia está produzida. Não é uma questão individualista, não é uma questão moralista, mas é uma questão estrutural. Então, eu penso hoje, dentro desse olhar, dentro desse lugar de ver o mundo, que regular essa desigualdade diretamente, né, criando taxas, criando impostos, tem que se falar as coisas como elas são, distribuindo de fato os méritos, distribuindo a riqueza e gerando justiça, porque aqueles que não causaram os impactos não podem sofrer suas consequências. Isso não é justo. A justiça tem que ser o eixo central, né, de qualquer discussão sobre desigualdade, igualdade ou liberdade, e nesse momento a justiça não existe dentro dessas circunstâncias. Um pequeno lavrador que não tem a chuva para plantar feijão, uma empregada doméstica que passe mal para poder pegar um ônibus, né? Enfim, temos uma infinidade de exemplos que são a maioria do Brasil também, né? Essas pessoas precisam de uma nova gestão de governo, de uma nova gestão, inclusive, de um sistema no mundo inteiro. Então, a gente precisa, de fato, avançar nessas pautas e gerar recursos, gerar energia, gerar dedicação necessária, né? Isso está sendo discutido no âmbito do G20, que foi conduzido no Brasil no ano passado, muito habilmente, inclusive, né, pelo governo brasileiro. Foi feita uma primeira declaração no intuito de que se possa sim taxar os bilionários e taxar numa fração ínfima, 2%, que não é nada. 2% é uma fração do que um pobre paga. Proporcionalmente é quem mais paga impostos no Brasil, inclusive, né? Com uma fração ínfima de um imposto que estruturalmente não vai mudar essa realidade, já é possível começar a trazer recursos para a adaptação climática, para a educação, para a saúde, que são as 3 primeiras coisas que estruturalmente a gente precisa de fato avançar, né? Eu tenho muita esperança porque eu acredito na realidade, né? A minha esperança não é uma esperança idealista. Eu não acredito que a humanidade ela vai dar um salto rápido em termos de consciência. Eu acredito que a humanidade vai avançar muito gradualmente, sim, num sentido de uma consciência maior, a partir de ver e entender a realidade. E hoje é uma realidade que clama por que possa haver uma ação conjunta, né, desses esforços todos multilaterais, desses esforços internacionais e de estruturalmente mudar o sistema, porque este sistema está condenando o mundo a mudanças que o mundo não quer ter. Ninguém quer viver em desertos, ninguém quer viver em pântanos, ninguém quer ter os níveis do mar subindo e as cidades inviáveis de se viver mais. As pessoas querem viver felizes e têm direito de viver felizes. E acho que é isso que a gente tem que ter como horizonte. Então, entender que a economia, que política, que meio ambiente caminham intercruzados, talvez seja o grande aprendizado que a gente tenha para construir aquilo que a gente precisa mais à frente. Muito boas colocações, Marcos. Muito boas. Estamos chegando ao final
nossa conversa, Marcos, e tendo em vista que o movimento 2022, 2030 procura incentivar os jovens para a construção de caminhos para termos um Brasil e um mundo melhor e mais justo, poderia, no encerramento da nossa conversa, enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Com certeza, professor. E eu quero começar pelo jovem que está aqui falando comigo, que é um jovem há muito tempo mais jovem do que eu. É simplesmente um jovem que é jovem há muito tempo. Essa é a primeira coisa que a gente tem que lembrar. A juventude é uma coisa que a gente carrega como estado de espírito. O jovem, que se vê como jovem igualmente. Primeiro, a gente precisa lembrar que a mudança é algo possível. A mudança já aconteceu para melhor muitas vezes. Antigamente, pessoas eram vendidas em mercados. Homens podiam bater em mulheres. Isso eram coisas que eram normalizadas. Hoje em dia, a gente entende o absurdo que esse tipo de coisa é. E isso, infelizmente, são coisas que cada vez mais estão no passado. E que cada vez mais a gente pode enxergar um futuro melhor. Como esses exemplos, existem muitos. Isso tudo que nós falamos aqui são os desafios que precisam nos motivar a tomarmos as rédeas do futuro que a gente quer, né? O futuro não vai se construir por si só. Nós não podemos esperar passivamente por algo. O segredo que eu sempre digo, professor, é fazer muito pouco. Quando as pessoas me perguntam assim, Marco, mas isso tudo que a gente tem à frente, esse desafio é muito grande. Uhum, é muito grande. Paradoxalmente, a solução é fazer muito pouco. Mas como assim fazer muito pouco? Todo mundo fazer muito pouco. As mudanças climáticas, a desigualdade, a paz, construção de um mundo melhor, não é responsabilidade dos governos, não é responsabilidade das empresas, não é responsabilidade das ONGs, é responsabilidade da humanidade. E acho que isso é a chave que a gente precisa gerar. 11 bilhões de pessoas fazendo um pouco a mais, só um pouco, aquele pouco que é 1 metro para fora da cerca da sua casa, que é a porta vizinha do apartamento do seu prédio. Esse pouco, mas é um pouco todos os dias. É isso que eu trago como recado. Fazer um pouco, ligeiramente a mais. E naturalmente. Estudar, ler, votar com consciência e participar da política. Que a política é algo importante. A política é algo bom. E é só por causa dela que a gente, inclusive, está conversando aqui que temos liberdade de fazer isso. Antigamente, essa liberdade não existia. E muita gente deu sua vida por essa liberdade. A gente nem precisa fazer isso. Mas se a gente fizer um pouco, a gente pode pegar as coisas como elas estão hoje, para os nossos filhos, para os nossos netos, deixá-las melhor. Até as mudanças climáticas podem ser revertidas. A gente pode tornar o mundo um lugar melhor para os nossos netos do que aquele que a gente recebeu quando a gente nasceu, independentemente se for uma pessoa jovem como eu ou jovem há mais tempo, como você, professor. Então, esse é um pouco o meu recado que eu deixo. Manter a esperança, que a humanidade está cheia de exemplos, que de fato é possível fazer algo. E é possível ter esperança, sim. Uma esperança realista, uma esperança engajada. Muito obrigado pela mensagem, Marcos. Dizer que eu sou jovem me alegra muito, né? Mas eu realmente gosto de conversar com os jovens. É, Na realidade, eu até sugeria que você colocasse no seu currículo um pós-doutorado em antropologia, porque conviveu na sua infância e juventude e ainda convive com o casal Orton, Ellen e Klaus, que são notáveis antropólogos, né, da nossa Universidade de Brasília. E você faz assim uma mistura de área de conhecimento, um pensamento fica interdisciplinar, né? Dizendo que política se é uma forma transversal em todas as áreas de conhecimento. E gostaria de felicitá-lo pela brilhante carreira
e por brilhantes realizações que certamente o jovem como você vai realizar no futuro. Muito obrigado, Marcos Wortmann, por essa excelente, importante, instigante conversa. Obrigado, Esse, professor. esse e outros programas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube do canal Suprem. Eu gostaria de agradecer imensamente a todas e todos pela atenção que tiveram com a gente nesse episódio e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!